Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, ao nosso encontro. Semana passada e essa semana eu fiz algumas lives com o tema mielomeningocele. E dando continuidade a essa série de lives, hoje nós teremos uma live também muito especial. Oi, Bruna! Minha querida Bruna, que sempre está aqui, né? E hoje eu vou ter mais uma honra de trazer um médico muito competente, renomado e com uma parte humana muito boa, que é o Dr. Marcelo Nomura. O Dr. Marcelo faz ultrassom na parte de medicina fetal, na parte de diagnósticos aqui em Campinas, no CAISM da Unicamp. Ele realmente é um mestre em medicina fetal, né? Então eu quero que todos vocês... Oi, Bárbara, seja muito bem-vinda. Você tá em todas, Bruna. Muito obrigada. É muito bom, né, a gente falar de um tema tão difícil. Oi, Isabela, seja bem-vinda. É muito bom a gente falar de um tema que é complexo, que é tão difícil, e tratar esse tema com tanta leveza, né? Sejam todos bem-vindos. Van, seja bem-vinda. A mielomeningocele, como todos sabem, eu sou fonoaudióloga e faço várias lives, encontros, tenho o projeto da Academia de Fono para falar sobre temas da fonoaudiologia e áreas afins. Dr. Marcelo já chegou, oba, já vou chamar você, Dr. Marcelo. E eu resolvi, antes de entrar especificamente no tema sobre fonoaudiologia, falar de um tema que para mim tem um valor afetivo muito bom, que é a mielomeningocele. Eu vou convidar o Dr. Marcelo para participar da live. Dr. Marcelo, você tem que entrar onde tem essas duas carinhas e pedir para participar da live ao vivo, né? Beth, minha querida amiga, seja bem-vinda. A Gisele, fonoaudióloga, tão jovem, mas com tanto conhecimento. Seja bem-vinda, Gi. E agora eu espero só o Dr. Marcelo fazer a solicitação para o convite. Dr. Marcelo, tem embaixo, você tem o aviãozinho, tem as duas carinhas. Aí você pede para entrar ao vivo. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial, que é a mielomeningocele, né? É a visão do especialista, do médico em ultrassom, como o Dr. Marcelo. E espero que vocês aproveitem, porque o exame de ultrassom, ele tem uma particularidade que é muito engraçada. Eu sempre digo para os meus amigos que fazem ultrassom, que a gente olha e a gente não enxerga nada e não entende nada. E eles ficam assim, olha, aqui tá o pezinho, aqui tá a mãozinha. Aí você olha e fala, ai meu Deus. Aí quando o bebê já tá maior, a gente realmente consegue ver, né? Mas quando é pequenininho, a gente quase não vê muito. Eu fiz o convite pro Dr. Marcelo, ele vai entrar e vai ser um grande prazer e uma honra. Oi, Dr. Boa Marcelo! noite, Boa boa noite a noite! todos. Obrigado, Eliane, pelo seu convite. Queria dizer que eu te admiro muito pela sua iniciativa. Nos conhecemos há muitos anos, não é? Sim, Mas eu queria dizer que eu te admiro muito essa sua iniciativa fantástica de desenvolver um trabalho de... Oi. acho que tá com um pequeno atraso aqui, Dr. Marcelo. Acho que é a internet. Seja bem-vinda à Casinha Brasilina, Fará. Sejam todos muito bem-vindos. Onde será que está o Dr. Marcelo? O Dr. Marcelo é um especialista. Oi, Ana Luísa, seja bem-vinda. Voltou? Agora tá Voltei. melhor. Tá, É, ok.
às vezes a live tem disso, né, doutor É, Marcelo? Ela tem um atraso na fala e se a gente está meio longe do roteador, assim, aí fica mais uhum, difícil. exato. É. Mas, doutor Marcelo, eu tô contando para as pessoas, né, que faz Uhum, 2 semanas eu tinha o projeto, que é a Academia de Fono, de entrevistar algumas pessoas da fonoaudiologia e áreas afins. uhum, Por conta da pandemia, eu tive que modificar para lives. A gente sabe que live tem essa questão da conexão, mas ela uhum, também tem um lado bom que é isso que você falou. A gente consegue ter uma abrangência maior de pessoas sem dúvida. ouvindo uma informação com um médico como você, que tem Obrigado. alma, que tem tanta competência e de um tema, né, doutor Marcelo, Sim, tão complexo, tão difícil de falar, sem mas que dúvida. eu acho que se a gente conseguir levar uma leveza, Sem essas dúvida. famílias que estão ouvindo agora você e que, né, que vão te ouvir, Uhum, com certeza elas vão buscar médicos como você. Né? Que eu obrigado. falei para o doutor Márcio Miranda, são médicos de homens e de almas. Sim. Porque às vezes o médico ele é tão competente cirurgicamente, preciso, mas o tato, a relação não é tão boa. E eu falo isso para os meus pacientes, né? Se não houver empatia, como é que fica esse tratamento, né? Porque, como disse a doutora Neuci, o mielomeningocele você casa com a família. Exato. Ai, então, que todos sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, à nossa live, que as pessoas possam se deleitar da sua sabedoria, né? Em Obrigado. ultrassom e mielomeningocele. Obrigado. Como você disse, a gente já se conhece há tantos anos e para mim Sim, está sendo uma alegria estar com você aqui. obrigado. E para Mas, mim também, te rever depois de tanto tempo. pois é, né, doutor Marcelo? Eu tinha até aquele projeto mais voluntário com o pessoal do CAISM, com o doutor Kleber, Uhum, que era de orientar. Foi daí que surgiu o livro, né? Foi uhum, daí que nasceu o livro da mielomeningocele. sim. Mas eu quero fazer uma apresentação sua, porque eu acho que o seu currículo é imenso, né? Eu falo, como pessoa é imensurável, né? Como ser humano, educado, gentil, carinhoso, Obrigado. mas como médico é 1000 páginas, mas a gente vai falar só um pedacinho É, para não. vocês saberem o quão especial é esse médico que está aqui falando com a gente, que vai passar tanta informação boa. Então, doutor Marcelo Nomura, eu vou ler, tá, gente? Não. Ele é médico assistente da área de obstetrícia e medicina fetal do CAISM da Unicamp. Ele é médico assistente do ambulatório do pré-natal de alto risco da Secretaria de Saúde de Campinas. Ele é especialista em medicina fetal pela Febrasgo e é um médico encantador. Eu acho que esse é o final, o currículo dele, acho que é o melhor de todos, né? É uma pessoa, Obrigado. é um ser humano muito delicado para falar de uma doença tão grave e que muitas vezes, eu vou falar por mim, sabe, doutor Marcelo? Uhum. A gente encontra no caminho da mielomeningocele médicos que se a gente não tivesse tanto amor pelo filho, a gente colocaria ele, eu fico até um pouco emocionada, a Uhum. gente colocaria assim, na lata do lixo e ir embora. Porque Uhum. essa parte humana é muito importante, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente que faz medicina fetal, a gente desenvolve essa empatia, né? Porque, de É, fato, nós, às vezes, não damos a notícia que os pais queriam ouvir. Seu bebê tem um problema. sim, Mas dentro dessa multiplicidade de problemas, né, que o desenvolvimento alterado durante a vida intrauterina acarreta, tem boas notícias, sim. Né? É uma área que se expandiu muito, muito, muito nos últimos 20 a 30 anos, chegando ao ponto até da gente operar bebês intraútero, né? Quem diria que isso seria possível há 30 anos atrás, é. não é? A Então, era uma área que Isabela, na época da minha faculdade não tinha, né? sim, E a a gente foi Isabela, minha acompanhando filha, isso. ela tem 24 anos. Então, na época que eu fiquei gestante, não existia, né, essa possibilidade. A gente Uhum, perguntou, questionou, havia sim alguns estudos fora do Brasil, né? uhum, Mas a gente sabia também que os riscos eram imensos
E os meus bebês, quando chegam para mim no consultório, com alergia, com dificuldade na amamentação, ou com uma fissura lábio-palatal, eu sempre digo para as mães assim: é tão importante essa relação com o médico, porque os especialistas, a físio, fono, TO, a gente chega depois, mas Uhum. essa família chega primeiro em vocês. Sim. Então, falando da mielomeningocele, o primeiro é o ginecologista, né, no pré-natal, e depois o ultrassonografista. E eu acho tão linda a sua área, porque eu aprendi com o tempo de tanto ultrassom que eu fiz na minha Sim. gestação, porque eu descobri a mielomeningocele, eu estava com 3 meses de gestação, Uhum. e tive que fazer um acompanhamento até o final dela. Foi a forma, porque eu fico imaginando, é difícil receber a notícia, mas também é Sim. difícil dar a notícia, né, Sem doutor dúvida. Eu Marcelo? acho que é uma coisa para a gente, né? Eu não trabalho especificamente só com ultrassom. Eu faço a parte clínica mesmo. Eu faço isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu recebo o laudo ultrassonográfico e aí tem uma série de aspectos específicos daquela doença que aquele bebê tem que a gente tem que conversar. E Sim, dentro desse contexto, uma coisa muito bonita da medicina fetal é a multidisciplinaridade. Ou seja, nós temos diversos tipos de profissionais da saúde envolvidos no cuidado dessas crianças. E uma coisa que eu gosto muito de fazer no meu consultório é fazer com que as famílias já conheçam esses profissionais, que serão os profissionais que cuidarão, uma equipe grande. sim, Durante o pré-natal a gente tem o ultrassonografista, o Kleber e outros tantos, né, Torchimenes, que a gente trabalha junto, o cirurgião pediátrico, o neurocirurgião, o neonatologista, a fonoaudióloga, a psicóloga, a fisioterapeuta, a enfermeira. Então, algo que eu gosto de colocar para essas famílias vocês não estão sozinhos. Tem muita gente aqui para ajudar, muita gente que vai dar esperança para vocês, que vai melhorar muito a qualidade de vida do seu bebê. Isso começa no diagnóstico, no ultrassom. Vem para o consultório e no consultório aí a gente direciona para os colegas. Eu gosto que elas passem com esses especialistas durante o pré-natal, para ela não chegar no dia que nasceu o bebê que vai ter que fazer a cirurgia, chegar o neurocirurgião, que será o médico por muito tempo, ou o cirurgião pediátrico depois, que ela nunca viu. Então, os meus colegas que trabalham comigo sabem disso, os especialistas, os neurocirurgiões, o Márcio e outros cirurgiões sim, pediátricos, eles todos atendem no pré-natal, né? sim. Fazemos o elo com os hospitais em que será feito o parto, então a gente amarra tudo isso. Faz diferença, né, doutor Marcelo? Porque Sem dúvida. o bebê que nasce com mielo, ele vai precisar de uma UTI, ele vai Sim. precisar dessa intervenção, né? Então, eu queria que você começasse a falar pra gente, doutor Marcelo, o que é a mielomeningocele pela visão da obstetrícia e da ultrassonografia. A mielomeningocele é o defeito congênito do sistema nervoso mais comum e mais frequente que existe. Então, faz parte da avaliação da anatomia do bebê, da morfologia do bebê, a avaliação da coluna, obrigatoriamente. Tá, Hoje em dia é possível fazer esse diagnóstico, às vezes, no primeiro trimestre, dependendo da posição do bebê, da experiência do ultrassonografista. Às vezes é possível fazer esse diagnóstico no primeiro trimestre. Olha, tem uma mielo aqui. Alguns aspectos só conseguem ser, de fato, detalhados no morfológico de segundo trimestre, que é aquele entre 20 e 22 semanas, que é onde você consegue, o bebê maiorzinho, pesando por volta de meio quilo, você consegue avaliar com mais detalhes a vértebra, o tipo de defeito, a altura e as coisas importantes que são as alterações associadas, né? Que é o que define mais as chances do bebê, é se ele tem algum problema em algum outro órgão ou se é uma mielomeningocele isolada, que a gente chama. tá. As mielomeningoceles isoladas, elas têm um prognóstico excelente, muito bom, e, ao contrário, se você tem alguma alteração outra no coração, no pulmão, no rim, no crescimento, nos ossos, isso
essa associação com a alteração dos outros órgãos, ela faz com que mude o prognóstico e mudem as chances do bebê, mude a evolução do pré-natal, o tratamento pós-natal, os exames a serem feitos. Então, quando você faz esse diagnóstico, você busca, todo bebê olha tudo, e aí a gente fecha o diagnóstico, se ela é isolada ou não. Faz o ecocardiograma fetal também, e, de maneira geral, se não tem nenhuma outra alteração, se tem uma alteração só na coluna, aí a gente parte para uma outra abordagem que hoje envolve, em alguns casos selecionados, a cirurgia intrauterina. Tá. Doutor Marcelo, acho que a gente podia começar a falar da parte mais convencional e deixar para o final citar da cirurgia intraútero, Sim, sim. né? Então, Uhum. por exemplo, numa ultrassonografia convencional, numa gestante, que ela já chega para você grávida e ela já chega com esse diagnóstico, existe um limite de ultrassom que ela deve fazer, uma regra? Não, não existe uma regra. O que ela precisa fazer, porque a mielomeningocele, ainda na vida intrauterina, ela pode se associar à hidrocefalia, que é aquele acúmulo de líquido nos ventrículos, que são as cavidades com líquido dentro do cérebro, e isso também define muito do prognóstico e principalmente do que vai ser feito imediatamente após o nascimento. Então, ela Entendi. precisa, assim, a partir do momento que tem esse diagnóstico, fazer um segmento ultrassonográfico seriado. Não é simplesmente fazer o morfológico e nascer. Não, ela vai ter que fazer ultrassom a cada 4, 6 semanas aproximadamente, com algumas variações, dependendo do caso, para avaliar essa questão do desenvolvimento da hidrocefalia. Se não é um caso de cirurgia, é algo que para o neurocirurgião é muito importante. Tá. Saber se tem hidrocefalia ao nascimento ou não e qual o grau de dilatação e de aumento, às vezes, da circunferência da cabeça. Então, isso é muito importante no segmento ultrassonográfico. A lesão em si, ela não muda, porque ela começa muito cedo, ali entre a terceira e a quarta semana da vida fetal, mais ou menos quinta semana após a data da última menstruação. Então, ela não progride, Tá. porque é neste momento que, se não fechou a vértebra naquele segmento, ela não vai fechar mais. Mas as outras que já estão fechadas não vão abrir. Então, Super na verdade, importante isso. Eu não sabia disso. Olha, tá vendo? Uma é, informação que eu não sabia. porque isso começa muito cedo, é um defeito que ocorre muito cedo. Daí, novamente, também a importância do ácido fólico, né, antes de engravidar. É isso que eu ia falar, doutor Marcelo. Todos os médicos têm falado muito do ácido fólico. Acho que, por enquanto, é a única situação que realmente é uma prevenção, né? Sim, é a única e é a melhor prevenção que nós temos, né? Porque, assim, a mielomeningite, ela tem muitas causas. Mas o que se descobriu ao longo dos últimos anos é que a falta do ácido fólico em níveis adequados, ela aumenta o risco em mulheres que têm essa susceptibilidade. Só que nós não temos como saber, porque existem inúmeros genes associados, a etiologia, a causa é muito complexa ainda, provavelmente envolve mais de uma causa na mesma paciente. Às vezes é a Sim. falta de ácido fólico associada ao uso de um determinado medicamento, ou a uma predisposição genética. Então, a gente acaba recomendando que todas as grávidas usem ácido fólico antes de engravidar, para garantir que naquele momento está tudo certo, né? Então, em termos de prevenção, é o que a gente tem. E para mulheres que usam medicamentos que sabidamente causam essa alteração, que elas troquem a medicação, por exemplo, no caso das mulheres epiléticas, que usam determinados medicamentos, que elas troquem essa medicação antes de engravidar. Ah, tá. Não é? Entendi. Doutor Marcelo, e durante essa época da gestação, que é descoberta a mielo, é comum a recomendação também da pesquisa genética, né? Eu me lembro que eu fui para genética na Uhum. época porque existia uma dúvida entre ter uma desostose espondilocostal junto ou não, Uhum. porque daí Sim, muda a porcentagem para um segundo filho, né? exato. E aí, quando você tem outras alterações ósseas, principalmente associadas,
isso aumenta muito o risco de outras síndromes genéticas. A mielo Entendi. isolada, de maneira geral, o cariótipo não é obrigatório, Tá, porque, de fato, ela, em comparação ao bebê normal, você não tem o risco aumentado de anomalias genéticas graves. tá. Existem algumas alterações ainda desconhecidas, mas que são muito específicas da formação do sistema nervoso e que não mudam as chances do bebê, né? Doutor Então, Marcelo, posso fazer uma pergunta? Que uhum, você falou uma coisa que eu não sabia e agora essa pergunta eu nunca consigo fazer também porque não dá tempo. Mas, por exemplo, no caso dos gêmeos, por que uhum. às vezes um nasce com a mielo e o outro não? Em relação isso depende de se eles são gêmeos chamados fraternos ou não, né? São gêmeos de placentas diferentes, são dois óvulos e dois espermatozoides diferentes. Às vezes a carga genética ela é diferente, né? Tá. A predisposição ela é diferente. Quando você tem gêmeos na mesma placenta, existem descritos casos na literatura de bebês com mielo e sem mielo, mesmo sendo na mesma placenta, né? É Entendi. extremamente raro. São mecanismos muito complexos, mas às vezes nós temos vários casos, né, no camp, no consultório, de bebês na mesma placenta, que um tem problema no coração, o outro não, Tá. né? Então existe isso, são alterações que provavelmente aconteceram depois que os bebês, que as placentas se formou. Então Entendi. ocorreu uma alteração genética em um bebê só depois da fecundação. Entendi. Quando o médico, né, vai fazer ultrassom, porque na verdade a gente só consegue detectar mielo através do ultrassom, né? Sim. Antigamente se fazia dosagem de alfa-fetoproteína, É. que é uma Ai, substância que está aumentada no sangue, mas isso caiu em desuso porque o ultrassom hoje ele está tão avançado, é, ele vê com tantos detalhes tão precocemente, houve uma grande especialização dos médicos na ultrassonografia, que só fazem isso, que hoje sim, realmente esse método perdeu o uso, né? Porque, como eu te disse, às vezes no ultrassom com 12 semanas você já consegue ver alguns sinais. entendi. E aí, isso que eu ia te falar agora, o primeiro sinal que aparece no ultrassom geralmente é a hidrocefalia, ou você já consegue ver a inernação, a abertura da formação dos ossinhos? Ou é Na pela imensa hidrocefalia? Não, não é. A hidrocefalia, quando ela está presente, no mesmo momento do diagnóstico, costumam ser casos mais graves, né? Tá, Mas normalmente não. Você tem primeiro ali, você vê um cistinho na região da coluna, de diferentes alturas. Aí você vê que as vértebras, elas têm uma abertura para aquele aspecto ultrassonográfico normal e vem uma lesãozinha que parece um cistinho. entendi, A hidrocefalia ela vai se desenvolver na maioria das crianças, seja antes ou depois do nascimento ou depois da cirurgia, né? entendi. Então, essa é uma característica da mielo. Ela frequentemente, na maioria das crianças, a hidrocefalia vai surgir em algum momento. Pode ser antes do parto, durante o pré-natal, ou depois que nascer, depois que operar, e pode aparecer depois, inclusive, que faz a correção Entendi. ao nascimento. O ideal é que a correção seja feita o mais breve após o nascimento. Sim, o ideal é o mais breve possível, idealmente nas primeiras 24 horas, mas que seja feita o mais breve possível. Então, quando o paciente entra em trabalho de parto ou cesárea vai ser feita, você tem que deixar o neonatologista avisado e o neurocirurgião avisado, porque ele terá que ir operar essa criança o quanto antes. Tem Entendi. serviços que às vezes marca a cesárea para um dia, a criança é operada no mesmo dia. Em alguns Sim, locais, às vezes até nasceu de 9 meses, tudo bem, peso bom, o pediatra recebe, às vezes a criança já vai para a sala de cirurgia em seguida. Mas o o doutor, usual é operar no mesmo dia. doutor Marcelo, mas também eu lembro que na época, na minha busca, e eu acho que de outras mães, na época do livro que a gente conversou, tinham médicos que fechavam só a medula e colocava a válvula depois, tinham médicos que já fechavam a medula e já colocava a válvula. Isso tem mais sentido com a própria formação, né, do próprio médico. Eu acho que não, Eliane. É assim,
Se você tem já hidrocefalia nos ultrassons do pré-natal, a gente já sabe que muito provavelmente vai ter que fazer a derivação no mesmo momento que fecha a coluninha. Tá. Porque há uma tendência, quando você fecha a coluninha após o nascimento, a hidrocefalia se desenvolver. Sim. Então, quem não tem hidrocefalia quando fecha, ela vai surgir ao longo do acompanhamento. Então, se já Uhum. tem hidrocefalia, eles medem o perímetro da cabeça, vê a fontanela, se está muito tensa ou não. Se já tem sinais, ele já coloca a válvulazinha no mesmo momento em que ele fecha a coluna. É, eu comentei isso porque a Isabela tem 24 anos e eu acho que há 24 anos atrás existia ainda, né, esse desenvolvimento dos estudos, das evidências científicas, das cirurgias. Então, eu acho que hoje já existe um consenso melhor nisso, né? Sem De que vai, dúvida, sem de que dúvida. vai E fechar. evoluiu muito e você tem neurocirurgiões neonatais. É uma subespecialidade da neurocirurgia, né? Uma coisa fantástica, né? Sim. Mas, de fato, a gente sabe que a hidrocefalia é bastante comum. Doutor Marcelo, eu acho que é interessante também a gente colocar que a mielomeningocele é uma alteração que dá no bebê, mas que não necessariamente, porque eu me lembro que na época do livro, e algumas mães, quando conversam comigo, elas perguntam: ah, mas eu desenvolvi pressão alta, eu desenvolvi diabetes, ah, foi por conta da mielo? Uhum. Não, a mielomeningocele não altera a evolução do pré-natal. Existem casos, mas são bem raros, quando você tem hidrocefalias muito graves, que às vezes você tem um acúmulo de líquido amniótico, porque o bebê ele começa a deglutir menos, engolir menos líquido por causa da alteração no cérebro. Eventualmente, esse excesso de líquido pode levar a alterações na placenta e levar à hipertensão, por exemplo. Mas na mielo, isso é bem raro, bem raro. Na mielo Entendi. isolada, isso é bem raro. Doutor Marcelo, e existe algum estudo? Porque eu me lembro que antigamente tinha estudos relacionados a isso. Mães muito jovens ou mães mais velhas. Eu estou perguntando isso porque eu sei que a medicina evoluiu nessas pesquisas, né? Existe alguma relação disso ou não? Na mielo isolada não tem, né? Na mielo, que não é isolada, que tem alteração em outros órgãos, pode ter uma relação com a idade, porque isso aumenta o risco de outras doenças genéticas, alterações, por exemplo, no número de cromossomos. Que isso sim pode estar associado à idade, mas a mielo isolada não. Realmente Entendi. não tem nenhum fator de risco assim identificável, a não ser possivelmente uma gestão deficiente de folato e ter antecedente na família ou ser portadora de mielomeningo. Isso sim aumenta o risco de ter um bebê com mielo. Entendi. Doutor Marcelo, normalmente o parto, né? Agora a gente já vai caminhando Uhum. um pouquinho, né? O Uhum. parto, ele é cesariana. Não tem um consenso absoluto e realmente o que a gente sabe é que se você tem acesso à cirurgia logo após o nascimento, né, às vezes o tipo de parto não faz tanta diferença, exceto, é claro, para as lesões muito grandes e para os bebês com hidrocefalia, Tá. que aí sim, possivelmente a cesárea é a melhor via de parto. Mas a maioria dos estudos não mostrou uma grande diferença na parte neurológica, que é o que interessa, né, do desenvolvimento neurológico das crianças, entre um tipo de parto e o outro. O que existe realmente se faz mais cesáreas nas mielos porque por uma questão logística. Quer dizer, eu Tá. tenho a vaga de UTI, eu tenho o neurocirurgião avisado, o pediatra avisado, e aí você já faz toda a conexão do tratamento pós-natal. Então, eu aviso o neurocirurgião da nossa equipe, eu vou fazer uma cesárea de becco-meningo no dia tal. Né? Isso aparentemente é melhor do que você fazer de urgência. Mas se você tem um hospital que tem todos os recursos e que a equipe toda está disponível, o parto normal ele não é contraindicado, exceto, Tá. novamente, nas lesões muito grandes, que tenham mais risco de romper durante o trabalho de parto e nos bebês com hidrocefalias mais graves. Doutor Marcelo, é possível, é comum, eu já tive várias mães que foram saber que a criança tinha mielo na hora do parto, né? O médico fez o parto e aí trouxe para ela e falou: olha, seu bebê tem mielo meningocele.
isso também tem a ver com o tamanho da lesão ou não? Sem dúvida. Eu acho que hoje, com acesso à ultrassonografia morfológica, é pouco provável que passe desapercebido um diagnóstico desse. Mas sim, as lesões pequenas, principalmente as lesões menos graves, os lipomas, né, que não são necessariamente mielo, podem passar desapercebidos sim, e as mielos pequenas também. Mas isso hoje é extremamente raro. Hoje, acho que como fazendo parte do ultrassom morfológico, você contar todas as vértebras, desde o pescoço até o sacro, faz parte do ultrassom. Você tem que ver tudo, todas as vértebras. É pouco provável que um ultrassom morfológico de qualidade, que mesmo uma lesão pequena passe. Doutor Antigamente era Marcelo, mais frequente. é, é isso que eu ia falar. Eu não sou tão antiga assim, né? Mas tudo Nem bem. eu. Nós não somos, nós somos experientes. E Exato. aí tem uma pessoa que eu gosto muito que tem me acompanhado em toda essa maratona de lives que eu tô fazendo sobre mielo, que é a Bruna. E ela colocou assim que esse foi o caso dela há 31 anos atrás. Então, Uhum. sabe que quando a gente resolveu fazer o livro, eu fiquei muito feliz e eu ouvi de algumas pessoas da família assim: poxa, mas você fica se dedicando tanto a esse trabalho voluntário, querendo conversar tanto com as mães. Ou, por exemplo, a gente vai chegar nas mães Uhum. operada intraútero, não tem nada a ver com a tua filha. Eu falei: tem. Existe uma mielomeningocele, então tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com a minha Sim. filha. Eu não tive essa oportunidade, mas é tão gostoso como a Bruna agora. Eu tenho certeza que ela deve estar adorando todas as lives, todos os médicos e os profissionais que eu estou batendo esse papo, Uhum. porque é uma injeção de ânimo, né? Da gente saber Sim, que sem as dúvida. crianças podem nascer com mielomeningocele, mas elas vão ser bem atendidas, bem recebidas. A informação, né? Os médicos me Sem dúvida. ensinaram muito que a informação é prevenção. Então, quando você sabe com que você está lidando, os riscos de prejuízo também é menor. Sem Então, eu fico dúvida. muito feliz com essas famílias, com essas crianças e com esse projeto que eu estou fazendo, porque é, é pessoas que outro dia teve a doutora Nilce, a fisioterapeuta. Aí uma Uhum. pessoa lá do sul mandou um WhatsApp, um Instagram aí no direct, né? Eu não sou muito da tecnologia, mas estou aprendendo. Uhum. Olha, quero muito saber quem é essa médica, quero muito saber quem é essa fisioterapeuta. Mesmo que não consiga, hoje a internet aproxima as Sem pessoas. dúvida. Eu mesmo, na parte da alergia, das minhas crianças com é, amamentação, com introdução alimentar, que são alérgicos, e alergia, eu me identifico muito por conta da Uhum. Isabela, que teve alergia, refluxo, e a alergia também é uma coisa multifatorial. Sim. Eu converso com pessoas do Mato Grosso, do Recife, a gente troca informação, troca artigo. Então, Uhum. assim, tá fazendo esse bate-papo com você, mesmo com a Bruna com 31 anos, a Isabela Uhum. atrás, a Isabela com 24, eu tô muito apaixonada, né? E Uhum. aí, acho que agora a gente pode entrar num tema que, para mim, é um mundo desconhecido. Uhum. Apesar de eu ler, de eu tentar entender, conhecer, mas não é o mundo que eu vivi, que é a cirurgia Uhum. intraútero, né? Uhum. A cirurgia intraútero ela é muito interessante, assim, porque os primeiros estudos são da década de 80. E a maneira como ela foi desenvolvida, né, acabou sendo como que um modelo, junto com a hernia diafragmática, de como desenvolver uma tecnologia a ser aplicada em fetos, em bebês ainda dentro do útero, de maneira sólida e consistente. Isso passou por diversos estágios. Lá na década de 80, o Dr. Michael Harrison, que é um dos pioneiros da cirurgia fetal no mundo, um dos maiores especialistas do mundo, Dr. Scott Hadzik e vários outros, Dr. Tulipan, Dr. Briner, aí vem um monte de gente, aí até os nossos brasileiros ultra pioneiros também, né? Sim. Primeiro se pensou, se fez a hipótese, por que, por que pensar em fazer uma cirurgia intraútero? Em primeiro lugar, porque possivelmente você tem dois problemas. Primeiro, o defeito em si. Tá. Segundo,
ficar o tecido nervoso exposto dentro do útero, ao líquido amniótico, a todas as substâncias que tem no líquido amniótico, é o que causaria a lesão mais importante, né? Então, você teria o problema de ter o defeito, isso por si só já ser um problema, mas o principal, isso foi se confirmando em estudos, principalmente em animais, que a lesão ela vai piorando ao longo da gravidez pela exposição ao líquido amniótico e pela, vamos dizer, toxicidade do líquido amniótico sobre os neurônios que estão expostos ali. Entendi. Então, e aí começou-se essas hipóteses, estudou-se a anatomia e depois fez-se a hipótese. E se a gente fechar dentro do outro? E se proteger isso? Será que isso vai melhorar? E aí ocorreram estudos em animais. Tá. Né? Em 1984 foram com macacas grávidas. Depois foram as ovelhas, que foram o principal modelo. E aí, se você foi vendo, é possível fazer? É possível. Mas adianta? Melhora? Sim, parece que melhora. Tá. E aí, quando se dominou a técnica de maneira mais segura para fazer, e aí começou-se inicialmente pela fetoscopia, mas isso em 1997, faz mais de 20 anos. Né? E o que é a fetoscopia? A fetoscopia é como aquela cirurgia de laparoscopia. Você introduz uma canula bem fininha dentro do útero e você olha na câmera. Tá. Olha ali ao vivo e a cores. Né? Como a laparoscopia que se faz hoje para diversos tipos de cirurgia, que não tem corte na barriga. Tá. Mas houve vários problemas técnicos, né? Essa técnica de fetoscopia evoluiu muito, mas muito mesmo nos últimos 20 anos, vamos dizer assim. E aí, por limitações técnicas, percebeu-se que talvez fosse melhor fazer uma coisa um pouco mais agressiva, entre aspas, que era, de fato, abrir o útero. Tá. E isso foi uma grande revolução, não é? Porque você abre a barriga da mulher, você faz um corte no útero, aí você olha ao vivo ali, o neurocirurgião vem, faz É todo aquele incrível trabalho isso. espetacular. Ai, meu Deus, só de pensar É, nisso eu fico assim emocionada, porque eu fico pensando que duas vidas preciosas na mão de vários médicos, porque é uma equipe, uma né? equipe grande, E aí, essa foi uma técnica que foi evoluindo, mais estudos em animais, até que os principais pesquisadores nos Estados Unidos chegaram à conclusão, bom, acho que agora estamos prontos para tentar. Tá. E aí eles ofereceram para algumas gestantes com critérios muito específicos, né, esse tipo de cirurgia. Sim. E aí é, os estudos iniciais mostraram que para o bebê, sim, fazia diferença, né, fazer a cirurgia em relação ao futuro. Teve um problema, né, o principal é que nascer prematuro, a maioria dos bebês nascia prematuro e ainda hoje nasce prematuro, Sim. mas uma idade gestacional média em torno de 35 semanas. Não é uma prematuridade muito grave, mas ele já, como a cirurgia é feita até 25, 26 semanas, esse período que ele ficou lá dentro fechado preserva os nervos. E essa preservação dos nervos vai dar o benefício lá na frente em termos de melhora da parte motora, principalmente. E o que se viu talvez eu acho que é um dos principais benefícios, é que a hidrocefalia ela não se desenvolvia na maioria dos bebês. E a maioria dos bebês não precisava fazer a cirurgia de colocar a válvula logo após o nascimento. Reduziu em torno de 60% essa chance. Nossa, que maravilha. E a gente sabe que as crianças com mielomeningocele são crianças absolutamente inteligentes, normais. As crianças que não evoluíam bem eram as que precisavam da válvula e que tinham complicações da válvula, não da doença em si, né? Sim. Porque são crianças normais, né? Sim. Esse foi um dos maiores benefícios da cirurgia intraútero, que contribuiu muito para que ela se consolidasse. Esse estudo foi publicado em 2011, 9 anos já. Sim. Aí de lá para cá, vários grupos no mundo, né, começaram a fazer, vários grupos se especializaram,
Nós temos grandes equipes no Brasil, né? Equipes com experiências idênticas às maiores equipes do mundo, né? Sim. E professores e colegas que vão dar aula nos mais importantes congressos ao redor do mundo. Então, Olha. e nós temos agora, novamente, a fetoscopia voltou. Porque hoje o fetoscópio ele é mais fininho, também com estudos em animais você foi desenvolvendo novas técnicas de fechamento, e é uma cirurgia muito complexa, não é simplesmente entrar lá. Não, Não, tem todo um imagino. preparo, o intraoperatório é bem complexo, o anestesista participa muito, né? E depois o cuidado pós-operatório. Então, hoje, a fetoscopia também tem sido estudada por grandes grupos ao redor do mundo, com uma perspectiva bastante boa e para um futuro bem próximo, Ah, né? eu fico muito Mas feliz ouvindo tudo isso. e para as mães que precisam, a cirurgia aberta, que a gente chama que abre a barriga e abre o útero, ela tem resultados muito bons também. Muito Doutor bons. Marcelo, então deixa eu entender e conversar um pouquinho com todo mundo que está nos assistindo, né? Então, basicamente, a cirurgia intraútero existem dois tipos. Aqui chamada de céu aberto e a Exato. fetoscopia. Na Isso. de céu aberto, você expõe mais o útero, né? E aí o risco de uma prematuridade também é maior, né? Sim, é maior. E a prematuridade é quase que a regra, vamos dizer assim, né? Tá, Mas é uma prematuridade que, na maioria das vezes, ela não é extrema. Alguns casos, de fato, nascem muito tá, precocemente. Com a cirurgia aberta, faz parte da estatística, né? tá. Mas, sem dúvida nenhuma, apesar de a gente ainda não ter dados conclusivos da fetoscopia, o número de pacientes operados por fetoscopia ainda é muito menor do que operados pela técnica aberta, né? Mas há Tá. uma tendência muito grande a que a fetoscopia tenha menos prematuridade, partos prematuros, do que a cirurgia a céu aberto. Por isso é tão importante, né, doutor Marcelo, o pré-natal. Sem Porque dúvida. você está falando e eu já estou visualizando uma sala toda estéril para fazer essa cirurgia, o neuro, o ultrassonografista, o ginecologista, o obstetra, toda essa equipe, né, Anestesista. mobilizada para aquele momento, né, que é um Exato. momento ainda pré, né? E Sim, ainda vem o pós. Então, como é importante o pré-natal e também entender que não é para todo mundo essa cirurgia, né? sim, Eu acredito que assim, na mielo isolada, a maioria dos casos acaba se encaixando. Lógico, tem algumas contraindicações, por exemplo, mulheres que já têm um risco maior de parto prematuro, por exemplo. Se ela já tem um risco previamente grande de parto prematuro, fazer a cirurgia vai aumentar muito esse risco. Eu já contraindiquei cirurgia em pacientes que tinham alterações que a gente sabia que se a gente fizesse a cirurgia ia nascer muito prematuro. A, Então ela a perderia o trombofilia, por benefício. exemplo, é uma contraindicação? A trombofilia ela não é uma contraindicação para nada. Assim, o que existe em relação à trombofilia é uma certa supervalorização dela. Né? O que a gente viu das trombofilias ao longo dos últimos anos é que, com raras exceções, ela é causa de alguma coisa. Né? Então a gente Tá, se entusiasmou muito no começo, mas as indicações hoje de você pesquisar uma trombofilia são extremamente raras. Né? tá, Mas caso a paciente tenha, não é uma contraindicação absoluta. tá, A contraindicação é ter que usar anticoagulante por um tá, problema de trombose. tá. Isso sim, isso pode aumentar muito o risco e a gente acaba contraindicando nas mulheres que são obrigadas a usar anticoagulante em doses para prevenir uma trombose, por exemplo. Porque é o risco Entendi. dela ter um sangramento, mesmo fazendo, suspendendo e tudo, é grande. Doutor Marcelo, e aí, qual é a semana mais indicada para a cirurgia intraútero? As semanas, porque eu sei que é. Isso, a gente faz a cirurgia no segundo trimestre. A data limite é 25 semanas e 6 dias. São os protocolos internacionais que a gente tem seguido para a cirurgia a céu aberto. Essa Tá, idade gestacional também tem sido preconizada para a fetoscopia, ainda que alguns pesquisadores
façam a cirurgia até 27, 28 semanas, dependendo do caso. O que a gente viu e que alguns colegas aqui no Brasil identificaram, que talvez quanto mais cedo você fizer, melhor. Entendi. Que possivelmente aí a gente está aguardando, né, a publicação de alguns resultados de alguns ensaios clínicos, possivelmente operar mais cedo pode melhorar o futuro neurológico dessa criança. Mas isso depende de uma série de fatores técnicos também, né? Você sabe, doutor Marcelo, que quando eu penso nisso, eu fico tão feliz. Outro dia uma pessoa falou assim para mim, mas se você tivesse tido a oportunidade de fazer a cirurgia intraútero na época que você teve a Isabela, você faria? Eu sei que são perguntas difíceis, né, para a gente responder. A gente vai muito pela empolgação, mas como mãe, e mãe sempre que é o melhor, com certeza sim, né? Sim, A gente busca cura, né? É por exato. isso que na reabilitação a gente tem que muito acolher a mãe, acolher essa família, porque muitas vezes ela não compreende aquilo que você está falando, não porque ela não gosta de você ou por recurso, é que naquele momento ela está tão fragilizada Exato. que ela quer aquilo, né? Ela quer um bebê Uhum. curado. E eu acho tão linda essa cirurgia, embora eu sei de todos os riscos, né? Sim. Você está dizendo agora todos os riscos, mas olha esse benefício de minimizar o uso da válvula. A doutora Uhum. Neuci Zanon é uma neurocirurgiã. Eu Uhum. costumo dizer que ela é incansável. Eu sempre digo que quando o médico não desiste, é a melhor coisa, né? Uhum. Quando o médico não desistiu de te ajudar, né? E para mim a válvula, ela é uma preocupação, né? Sim. Pelo desenvolvimento, pelo aprendizado, pelas trocas. Eu nunca Sim. esqueço quando eu cheguei na ACD, Isabela tinha 3 meses, e é muito interessante que a gente que é mãe nova, não nova de idade, mas de primeira viagem, eu cheguei na CD, eu falei, mas era o grupo da Mielo, né? Que era de Uhum. quarta-feira. Então tinha Mielo que andava, tinha Mielo que não andava, tinha Mielo na cadeira de rodas. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não tô entendendo. Não é tudo Mielo? Não era pra ser tudo igual? Uhum. E aí, Não são. aquele dia também, tinha uma mãe aqui do lado e ela falou assim, olha, meu filho tem 4 anos, ele já trocou 9 vezes de válvula. Doutor Marcelo, aquilo, eu saí aquele dia de lá chorando, porque eu falei, meu Deus, ele trocou mais vezes de válvula do que ele tem de idade. Exato. Então, como é importante você ter a equipe certa, né? Sem Você tá com dúvida. médico como você, como outros que trabalham com isso. Sim, eu acho que ter uma equipe experiente faz toda a diferença. Faz a diferença até na conversa. Por isso que os Sim, colegas que atendem gestantes com mielo acabam encaminhando para a gente. sim, Porque a conversa, o tipo de resposta que os pais querem é muito específica. Né? Então, um obstetra mais generalista que não faz medicina fetal, de fato, ele precisa de ajuda. E é aí que a é, gente entra. Porque todos esses aspectos que a gente está conversando agora, a gente conversa numa consulta. Ou em mais de uma, às vezes. Né? sim. Em várias conversas, todo esse processo de aconselhamento, ele é muito complexo, ele tem que ser individualizado, e ele tem que ser, vamos dizer, não tendencioso. Eu tenho que Sim, dar informação, a cirurgia é assim, os benefícios são esses, os riscos são esses, e aí são os pais que decidem, você leu né? meu pensamento na hora que Eu você acho que falou isso é o isso. principal do aconselhamento, e é isso, e em medicina fetal é isso que a gente faz nas consultas, né? A gente fornece informação para os pais de maneira compreensível, empática, para que eles possam decidir o que é melhor para os filhos. Né? Sim. Nós estamos aqui para ajudar e para fornecer as melhores evidências científicas e para ajudar no que nós pudermos. Se um casal opta por fazer cirurgia, vamos mobilizar a equipe inteira e vamos programar e fazer sua cirurgia. Mas, doutor Marcelo, para mim é encantador ouvir isso de você. Eu gostaria que mais médicos ouvissem você falar isso.
porque eu fui convidada uma vez pela doutora Nilce para falar num congresso médico na Uhum, Unifesp, em São Paulo. uhum, 3 dias de congresso. uhum, E lá eu descobri que alguns países, a criança que já tem o diagnóstico uhum, intraútero, é permitido o aborto, né? sim, E aí existe toda uma argumentação, né? Da questão financeira, da questão dos costumes. Cada um tem um argumento, né? uhum, E eu me lembro que o médico anterior à minha palestra, ai, eu fiquei muito brava com muitas coisas. Eu sei que você é uhum, médico, me desculpe falar isso, ah, mas eu fiquei muito brava com o que ele falou. E aí eu cheguei para a doutora Neuci, que foi quem me convidou, que eu fiquei agradecidíssima. Eu falei, posso responder a pergunta daquele médico? Aí uhum, ela olhou para mim e falou, você está aqui de mãe, então você pode. uhum, Se eu tivesse como profissional, já não seria assim, né? uhum, Mas como mãe, porque é isso que você está dizendo, né, doutor Marcelo? É vida. É você olhar para o pai e para a mãe que está ali na tua frente, com um bebê que foi planejado, desejado, querido, amado. E que, uhum. lógico, a decisão é da família. Mas Sim, se sem dúvida. existe a possibilidade, né? Como eu estava dizendo na outra live que eu fiz com a fisioterapeuta, quando a gente escuta falar de cadeira de rodas, a gente pensa assim, ah, é o fim. Mas não, a cadeira de rodas traz muita autonomia, independência. Uhum. Mas isso é o profissional fisioterapeuta e ortopedista que me mostraram esse lado. Sim, Então, você, como médico, vai mostrar os riscos, mas os exato. benefícios que essa criança pode vir a ter, né? E eu acho que a cirurgia intraútero, ela foi uma revolução, por quê? Porque a mielomeningocele não é uma doença letal, não é? Sim, As crianças, a imensa maioria das crianças vai sobreviver se tiver o tratamento adequado, né? E sim, se não tiver outras doenças associadas, a maioria das crianças vai sobreviver. As outras situações em que se faz a cirurgia intraútero são para crianças que têm uma chance mínima de sobreviver, por exemplo, a hernia diafragmática, né? Então, a hernia diafragmática também vem evoluindo muito, a cirurgia intraútero vem evoluindo muito, a gente ampliou as indicações para bebês não tão graves, por quê? Porque se domina a técnica hoje com um risco menor para a mãe e para o bebê, né? Mas a sim. mielo, uma das grandes revoluções que ela trouxe na medicina fetal foi propor um tratamento intraútero com o objetivo não apenas de sobreviver, mas de sobreviver melhor, Eu conheço, né? doutor Marcelo, algumas pessoas que são. As mães fizeram grupos, né? Uhum, De mães operadas intraútero. uhum, E cada vez que eu vejo a foto daquelas crianças pequenininhas, uhum, sapequinha, uhum, engatinhando, com a uhum. cabecinha do tamanho normal, É, sem estrabismo, conseguindo sim, ter um aprendizado, né? Eu sou fonoaudióloga, eu penso em aprendizado. Então, assim, para mim, eu sou a maior torcedora para que os médicos sejam iluminados por Deus e cada vez sim, mais isso se aprimore, porque eu penso muito nos benefícios. sem Então, dúvida. eu torço para que tudo isso evolua. Está evoluindo e vai evoluir cada vez mais. Acho que a fetoscopia tende a se consolidar, eu acredito. A gente tem que compará-la com a cirurgia convencional, que a gente já tem uma experiência muito, muito grande, né? Mas sem dúvida que vai evoluir. E o que a gente pensa é assim, uma técnica não vai acabar com a outra. A gente vai aprimorar tanto a qualidade da informação, talvez para esse bebê seja melhor fazer cirurgia aberta, talvez para esse bebê seja melhor a fetoscopia, para que as mães também não fiquem achando, ah, não, eu preciso fazer a fetoscopia, não, ai, a cirurgia ser aberta, eu não queria fazer, não, não, não é assim, né? A O gente que a sabe gente que acha é que a gente vai aprimorar a indicação. Para esse bebê melhor essa cirurgia, para esse bebê melhor essa. a individualização, né, doutor Exatamente. Marcelo? Eu Isso. acho que a questão do coronavírus está mostrando isso. O É. individual, o quanto você é importante para mim, o quanto eu sou importante para você, o quanto o outro significa para gente, e esse olhar bem individualizado mesmo, né? Que Sim, graças a Deus a medicina está humanizando cada vez mais, sem né? dúvida.
que é essa avaliação. Eu fico imaginando as pacientes que ficam com você lá, o quanto elas acabam tendo conforto, calma, porque é uma patologia que a gente sabe que dá muito medo, é Uhum. desesperador, mas como você mesmo disse, sabiamente, se você vai na equipe correta, a equipe que sabe o que está fazendo, além da Exato. técnica, tem a humanização, tem Sim, resultado, tem a científica a favor, né? A ciência não é nada sem também várias coisas da medicina, sem sem Deus, dúvida. sem a fé. E eu acho que, com certeza, essas pessoas que te procuram são beneficiadas. E, como disse a doutora Neuci, casa. Exatamente. A gente faz um vínculo muito grande mesmo. Eu acho que eu me sinto um privilegiado por poder fazer isso e atender essas mulheres no consultório, porque você Sim, cria um vínculo que vai muito além da consulta. É muito gratificante mesmo. é verdade. A Rita Lopes é uma grande amiga do Dr. Marcelo, que Sim. trabalha em São Paulo. Ela é fonoaudióloga na UTI, Uhum. na UNATO, ela tem um trabalho lindo. Eu fiz a minha pós-graduação com a coordenação dela, ela colocou assim que eu achei lindo, ó. O futuro em muitas mãos comprometidas e abençoadas. Eu acredito muito nisso mesmo. Pessoas Sim. comprometidas e abençoadas. Obrigado, Ritinha. Obrigado. Porque. E você está diante de um, Dr. Marcelo Nomura. Doutor Marcelo, nós temos 4 minutinhos só. Ok. Então, eu queria dizer que foi muito gostoso esse nosso bate-papo. Eu também Aprendi achei. bastante coisa aqui com você. Espero que as pessoas que possam assistir essa live realmente encontrem médicos, né? Porque isso minimiza o percurso Sim, da, sem da dúvida. peregrinação do que é a mielomeningocele, que tem Torna vários o caminho médicos. menos pedregoso, vamos dizer assim. Sim. E que você continue assim, abençoado, com muita luz, com mãos abençoadas, cabeça abençoada, formando uma equipe como você está formando e fazendo tão bem para os teus pacientes e para os pequenininhos que chegam e que Uhum. vão se tornar grandes, Sem né? dúvida. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que eu nunca tinha feito uma live, achei fantástico, né? Eu vou falar com os meus colegas outros aí, vamos começar a fazer mais, sim. Mas eu queria te agradecer a oportunidade por ser a minha primeira live e de poder estar falando e compartilhando de um assunto tão importante assim. E queria te novamente parabenizar pelo seu compromisso e pela sua missão maravilhosa de poder ajudar tantas mães e tantas crianças. Parabéns, eu te admiro muito. Ai, doutor Marcelo, eu que agradeço. Sabe que interessante, Deus faz as coisas muito certas. Eu Porque eu também já acho. fazia lives com Uhum. outros especialistas. E aí, quando eu decidi fazer com Mielo, eu falei, eu quero essa pessoa, tal. E foi tão interessante que todos que estão fazendo com o tema da mielomeningocele é a Uhum. primeira vez. E aí eu brinquei com o Dr. Olha só. Márcio O Márcio Miranda. também? Olha É, só. aí eu falei assim, a primeira vez a gente nunca esquece. É verdade. Com Então, certeza. olha, agradeço demais a riqueza de informação, de carinho, de atenção, de brilho na alma que você trouxe aqui pra Obrigado. gente. Obrigado, Muito Eliane. obrigada, doutor Marcelo. Nada, estou à disposição. Tá bom. Então, tchau a todos que estiveram com a Tchau, pessoal. gente. Muito obrigada. Um beijo a todos Um e um beijo, beijo. doutor Marcelo. Muito Tchau, obrigado, obrigada. Eliane. De nada, Boa abração. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.